Saúde, irmãos, seu Pai do Senhor. Amém. Quero dizer para os irmãos também nessa noite que me sinto mais uma vez feliz pela oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos. Eu não sei o que acontece, mas eu sei que não é plano do pastor não é armação dele não, mas quando eu tenho oportunidade para poder trazer a palavra, sempre é ceia. Não sei se alguém já notou isso. Eu acho que esse ano, as últimas 3, não. Essa é a terceira. É a terceira desse ano. Mas eu louvo a Deus por isso, porque creio que o Senhor, Ele tem propósito em todas as coisas. Verdade. E foi me dada a oportunidade, e eu não posso dizer que não tenho nada para falar da parte do Senhor, porque eu tenho algo para falar da parte do Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para poder falar com a igreja dele. E eu, toda vez que eu tenho a oportunidade para poder falar a palavra do Senhor, eu peço ao Senhor, primeiro, para ter misericórdia de mim, e segundo, falar com a igreja, porque eu jamais seria capaz de trazer algo aqui que poderia satisfazer o seu coração, ou poderia responder, ou poderia suprir aquilo que você veio buscar nessa noite. Eu jamais tenho essa capacidade, mas eu sei que o Senhor, o Deus ao qual nós servimos, Ele tem essa capacidade, Ele tem esse poder, e se Ele quiser, e se você abrir o seu coração nesta noite, o seu entendimento, você vai entender, que eu tenho certeza que algo Ele tem para falar conosco nessa noite, através da palavra dEle. O Senhor diz na palavra dEle que a palavra dEle não volta em vão. Primeiro ela vai, e naquele objetivo que ela foi lançada, para aquele objetivo que tem a palavra do Senhor. Então eu creio que algo o Senhor, ou com alguém o Senhor irá falar, ou algo o Senhor irá fazer através da palavra dele, porque a palavra dele liberta, a palavra dele cura, e a palavra dele faz todas as coisas que nós precisamos. Então a única coisa que nós temos que fazer é primeiro abrir os nossos ouvidos para que nós possamos entender a palavra do Senhor. O pastor já começou. Quando começou o culto, eu pensei que o pastor ia pregar a palavra hoje, que eu tinha trago, que eu tinha preparado, mas aí graças a Deus ele parou, porque senão eu tinha ficado desarmado. Eu tinha ficado desarmado, ou vocês iam falar, ele não preparou nada e veio falar o que o pastor já falou, mas a prova é Deus ele ter parado, e quando ele começou eu falei, ele vai chegar lá, mas eu louvo o Senhor por isso. E eu gostaria de convidar os irmãos para ficar de pé, para a gente ler 3 versículos. Amém, nós vamos ler 3 salmos. Salmos 24. Salmos 24. Salmos de Davi, Salmos 24. Eu gostaria que todos aqueles que têm Bíblia, têm iPad, têm telefone, pudessem abrir, para que possamos ler junto. Se você quiser deixar um pouquinho aí aberto, para acompanhar a palavra nesta noite do Senhor. Salmo 24. Hoje é dia de ceia e normalmente trazer uma palavra no dia de ceia não é muito fácil, porque como dia de festa, quando é dia de festa tem que ser uma palavra direcionada àquele objetivo. E como é ceia também, nós temos que sempre trazer uma palavra mais direcionada para aquele objetivo, né? E quando o pastor me comunicou que eu ia trazer a palavra hoje, eu fiquei um pouco preocupado. Isso ele me falou no sábado, e quando foi na segunda-feira de manhã, quando eu ia para o trabalho, que eu liguei o rádio, o Senhor me deu essa palavra na mesma hora. Quando eu liguei o rádio, o radialista estava acabando de ler essa palavra. E na mesma hora o Senhor me colocou na minha mente, fale sobre essa palavra. E Salmos 24, o primeiro, o segundo e o terceiro diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Se nós entendermos aqui, nós vamos ver que o salmista,
Davi estava dizendo sobre a criação, ele estava dizendo de tudo que o Senhor criou, porque o Senhor criou é dele. É do Senhor a terra, a plenitude, os mares, tudo que habita na terra é do Senhor, tudo é do Senhor. Né? Na terra, mas aqui ele está dizendo da terra. Eu quero fazer ênfase, quero fazer ênfase no Salmos de número 3, que diz assim, aí ele já não está falando mais da terra, ele está falando assim, quem habitará ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Você pode se sentar. Amado Deus, Pai eterno, todo-poderoso, na tua presença nós estamos reunidos nesta noite. Pai querido, tu sabes, Senhor, que de mim, Senhor, não tenho nada, não sei nada, Pai, não posso fazer nada. Mas eu creio que o Senhor pode fazer algo nesta noite. Tu pode, Senhor, se tu quiseres, ó Pai, tu podes falar na tua igreja através desta palavra, Senhor. Toma esta palavra em tuas mãos e que tudo que aconteça nesta noite, neste lugar, seja somente para a honra e glória do teu nome, no poderoso nome de Jesus. Amém. Então, quando nós lemos os primeiros 2 salmos, nós vemos que o salmista Davi está falando da terra, a terra do Senhor. Tudo que o Senhor fez, ele simplesmente deu ali uma pincelada rapidinho, abreviou tudo e falou, é tudo do Senhor. Mas quando no 3 ele vai falar lá de cima, lá do céu, aonde o nosso Deus está, ele fala assim, quem habitará o monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ele faz uma pergunta aqui muito forte. E se nós voltarmos no Salmos 23, nós vamos ver o mesmo Davi dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vamos ler todo o Salmos 23 e ele vai estar ali dando ênfase em muitas coisas a respeito de Deus. E quando chega no capítulo 24 e o Salmo de número 3, ele faz essa pergunta muito forte: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E eu achei muito interessante, quando eu liguei o rádio na segunda-feira, o radialista, que é um pastor, ele estava começando a ler esse salmo. Quando ele falou, quando ele leu, quem habitará o monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quando ele falou isso, a minha cabeça deu 1000 voltas. Na mesma hora eu estava buscando aonde está isso na Bíblia. Na mesma hora, minha cabeça deu uma volta, assim, falou Salmo 24. E quando ele falou assim, o Senhor falou comigo, fala sobre esta palavra. Porque desde quando eu fui comunicado, eu já comecei a pedir ao Senhor que me desse algo para trazer à igreja. Porque subir aqui o culto da igreja é uma responsabilidade muito grande para falar das coisas do Senhor. Se eu fosse subir aqui e contar a história para vocês, era muito fácil. Mas para falar do Senhor não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, porque nós não vamos falar daquilo que vai encher o nosso ego ou vai encher o ego de alguém. Nós vamos falar aquilo que a palavra do Senhor diz. E aqui eu quero fazer ênfase ao Salmo 3, que ele diz, que ele faz essa pergunta muito forte. Muito forte. Eu comecei a pesquisar, a buscar, a ir atrás de respostas para esta pergunta que o salmista Davi estava fazendo aqui, e comecei a buscar algo, a olhar algumas referências, e encontrei várias coisas a respeito desses salmos. Só que tem um problema muito grande, esse 24 e o Salmo 3, ele não tem referência, ele não aparece uma referência aqui numa explicação. Não aparece. Para ser sincero com os irmãos, eu ainda busquei até no Google, até na internet, eu ainda procurei buscar uma referência para essa resposta, e quando eu colocava, aparecia, não há resposta para esta pergunta. E eu falava, Senhor, o Senhor me colocou num problema muito sério agora, porque eu preciso de uma resposta para essa pergunta. E fiquei ali muito tempo tentando buscar, tentando achar, e não encontrava. Se vai do 25 e vai por aí, mas aqui tem uma referência que nós podemos ver, que é o Salmo de número 4. Ele pergunta, mas ele também dá a resposta. Ele também dá a resposta após a pergunta, né? Mas eu não fiquei satisfeito só com essa resposta dele.
Porque era muito fácil se eu viesse aqui nessa noite e falasse essa resposta para os irmãos. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Eu ia agradecer a oportunidade e ia deixar o pastor proceder com a ceia do Senhor, porque nada mais eu teria para falar, porque só tem essa resposta aqui, que o próprio salmista Davi, ele deu. Então eu comecei a buscar, e o Senhor começou a me chamar a atenção a respeito do meu comportamento, do nosso comportamento. E eu quero dizer para os irmãos que antes de eu trazer essa palavra aqui, essa palavra falou muito comigo, a respeito até mesmo do meu comportamento diante do Senhor, porque muitas das vezes nós servimos ao Senhor, viemos à casa do Senhor, o adoramos, levantamos nossas mãos e cantamos e falamos língua estranha também, e oramos e vamos e estamos indo, mas aí nós às vezes vivemos uma ilusão muito grande, porque a palavra do Senhor é fiel, e o Senhor, Ele inspirou o salmista Davi a fazer esta pergunta, que está no Salmo de número 3, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Na terra nós já estamos, o Senhor a criou, Ele fez essa terra, Ele fez tudo. A Bíblia diz que tudo que há na terra foi o Senhor que fez, e Ele nos deu o direito de morar aqui, Ele nos colocou aqui para morar aqui. Só que para morar na terra não teve essa pergunta, mas para morar no céu da glória do Senhor existe essa pergunta. Existe uma restrição para morar no céu do Senhor. Não é somente muitas das vezes vir à casa do Senhor, levantar as mãos, cantar, adorar, falar em mistério, orar e até falar que ama o outro, mas existe restrição, que eu gostaria de rapidamente ver algumas referências com os irmãos. Não quero tomar muito tempo, mas há referências a respeito. Se nós vamos em Isaías, no capítulo 1 e o versículo 15, Isaías, no capítulo 1 e o versículo 15, diz assim, voltando primeiro, nós podemos ler a parte A do versículo 13, que diz assim: não tragas mais ofertas de balde, o incenso, e não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova. Não vou ler todo o versículo para não tomar tempo, mas quero só ler a parte A, que diz assim: não trazeis mais oferta de balde. E eu fui buscar a referência também dessa palavra de balde, que diz lá em que Jó Satanás já havia feito essa pergunta para Deus a respeito de Jó. Eu já tinha lido isso em Jó muitas vezes, mas não tinha me chamado essa atenção, essa palavra de balde, né? Quando eu li essa palavra aqui, aí eu lembrei dessa palavra também, e a própria referência me deu, essa referência de Jó, capítulo 1 e versículo 9, que diz que Satanás foi até o céu, até o trono de Deus, e aí ele foi acusar Jó. E ele tinha um argumento. O argumento que ele tinha contra Jó era esse debalde aqui, que quer dizer, é possuidor de coisas, tem tudo, você faz tudo para ele, dá tudo para ele, tudo ele tem. Então é uma pessoa, como se diz, alagada em tudo. Ele é uma pessoa debalde. Quer dizer, ele quis dizer para o Senhor que Jó servia a ele pelo que o Senhor dava a ele. Só que o Senhor, ele tinha uma resposta para o inimigo naquele dia, naquela noite. Ele tinha uma resposta para o nosso inimigo, para Satanás. E ele disse, ele não está na Bíblia, mas eu quero pensar que Deus disse para ele: se você pensa que é assim, se você pensa que ele é meu amigo por tudo que eu tenho dado a ele, se você pensa que ele me serve por tudo que eu tenho dado a ele, então faz o seguinte, toca nele, acaba com tudo que ele tem. Só não vai tocar na vida dele, mas acaba com tudo que ele tem, que você vai ver que ele ainda vai continuar me servindo. E essa referência está dentro daquele que vai morar no lugar santo do Senhor, porque muitas das vezes nós servimos ao Senhor somente na abundância, e às vezes nós estamos nesse debalde aqui do que a palavra está falando. Nós servimos porque nós temos, o Senhor nos está dando, o Senhor nos está suprindo, não está faltando nada, temos as nossas lutas, mas o Senhor nos dá a vitória, e por isso nós estamos servindo ao Senhor. E a palavra do Senhor, ela me chamou a atenção nessa palavra para
nesta noite, eu fazer uma pergunta nesta noite, como se eu pudesse fazer ela para Jó nesta noite, eu fazer essa pergunta para mim, que será que eu estou servindo ao Senhor, estou vindo à casa do Senhor, estou adorando ao Senhor pelos bens que Ele tem me dado, por tudo que Ele tem feito na minha vida, ou porque um dia eu quero morar no lugar santo, ou porque um dia eu quero estar com Ele na glória? Será que eu tenho estado na presença do Senhor porque Ele tem me alegrado, Ele tem salvado a minha família, Ele tem colocado os meus filhos na presença dEle, Ele tem nos enchido de bens e tem nos alagado todos os dias? Será que nós estamos servindo ao Senhor por isso? Ou será que nós estamos servindo ao Senhor porque nós almejamos um dia morar no lugar santo, estar com o Senhor no lugar santo? Essa pergunta eu fiz ela para mim quando eu li essa palavra, e o Senhor me fez fazer como se diz, uma lavagem mental. Eu comecei a pensar, e comecei a buscar, e comecei a pensar, e comecei a olhar para dentro de mim, e comecei a ver, será, Senhor, que eu estou servindo o Senhor porque o Senhor tem me abençoado? Será que eu estou servindo o Senhor porque o Senhor tem me guardado, tem guardado a minha família, pelos feitos do Senhor na minha família? Ou eu estou servindo ao Senhor porque um dia eu quero morar na glória com o Senhor, porque isso tudo aqui vai passar, isso tudo vai acabar, e eu tenho que ter certeza onde eu vou estar quando tudo isso acabar? Eu creio que Davi, ele estava, essa pergunta, inspirada por Deus, eu creio que Davi estava dizendo a respeito disso, de estar na presença do Senhor, de um dia servir ao Senhor, tendo certeza de um dia que nós vamos morar com Ele na glória. Porque o salmista perguntou, e se eu faço essa pergunta para mim, hoje, eu digo para mim mesmo, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E quando eu li, eu perguntei para mim mesmo, eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero estar incluído, Senhor, eu quero estar incluído nesse quem, mas eu também quero ter a certeza, Senhor, que no capítulo, que no verso 4, que no Salmo número 4, que diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então tem muitas referências sobre isso, e Isaías também 33 e o versículo 15, Isaías 33 e o versículo 15 também tem uma referência a respeito da mesma, que diz, o versículo 15 diz assim, o que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Então tem essa referência também, e aqui diz que não importa o acontecido o que importa é o que vai acontecer. Nós temos que ter as nossas mãos limpas para um dia nós enquadrarmos nesta pergunta e termos a resposta que o salmista Davi fez. Nós podemos ter a resposta e dizer para qualquer um daqueles que, quando fizer essa pergunta para nós, dizer quem morará, quem entrará no lugar santo do Senhor, quem estará com o Senhor na glória. Um dia eu devia ter uma semana de crente, eu trabalhava numa padaria e o diabo usou uma pessoa, assim, questão de segundo. Eu tinha uma semana de crente, eu não sabia nem o que era crente, essa pessoa, eu não sei nem como que ele ficou sabendo. Ele era um freguês que ia na padaria todo de manhã cedo, e ele pôs o dedo no meu nariz e falou assim, quem foi o primeiro assassino da Bíblia? Eu nem sabia que existia um primeiro, nem passava pela minha cabeça. Eu simplesmente falei, eu não sei não. Ele falou, então como você disse que você é crente? Você tem que saber das coisas. E virou e foi embora. Aquilo me martirizou porque eu queria ter tido uma resposta para ele, e não tive a resposta. Ele foi embora sem eu dar a resposta. E eu ali, terminou o meu horário de trabalho, a primeira coisa que eu fui fazer, ir na casa do meu pastor e falei com ele. Quando eu falei com ele, ele falou comigo, ele riu muito. Eu falei, o senhor está rindo de mim porque eu não tinha resposta? Não aceitei Jesus semana passada, eu nem sei o que é isso. O que esse homem me perguntou? Então ele foi na Bíblia me mostrar a respeito de Caim e Abel, e foi falar por ali, foi andando por ali, foi me falando, e eu
Aí ele riu, eu falei, mas por que o senhor está rindo? Ele falou, não, eu estou rindo, Kennedy, porque o diabo ele faz assim. O diabo ele é astuto, ele gosta ele gosta de fazer gracinha com aqueles que não têm resposta. Por que ele não veio e perguntou para mim? Porque ele sabe que eu tenho resposta. Então, quando eu li nesse salmo, eu lembrei disso também. Eu pensei, nós temos que ter resposta. E nós temos que ter resposta para Davi quando ele faz essa pergunta. Nós temos que ter resposta para Davi nessa pergunta aqui. Que ele diz, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E eu quero levantar a minha mão e dizer, eu quero ser essa resposta, eu quero enquadrar essa resposta do Salmo de número 4. Eu quero todo dia na minha vida, melhorar na minha vida, buscar ter as minhas mãos limpas diante do Senhor, para que quando o Senhor venha, eu possa ter essa resposta e dizer, Davi, eu pude enquadrar a resposta do Salmo número 4, eu estava ali, eu escutei a sua pergunta do Salmo número 3 e procurei me enquadrar para que quando chegasse o 4, eu estivesse ali e estivesse preparado para poder estar agora com o Senhor. Eu somente ia à igreja para poder adorar, servir ao Senhor, para poder bater um cartão. Mas quando eu escutei essa pergunta, Davi, eu comecei a fazer uma reviravolta na minha vida, comecei a abrir as gavetas que eu nunca tinha abrido, eu comecei a buscar onde eu nunca tinha buscado, para saber aonde que eu tinha que estar e enquadrar nessa resposta. Aonde estava essa resposta? Porque a resposta que você deu no 4 só ela não serviu para mim. Eu tinha que melhorar ainda mais, eu tinha que buscar mais, e comecei a buscar na Bíblia para poder saber. Eu quero dar essa resposta para Davi e quero dizer para ele, eu agradeço a Deus primeiro por ter te inspirado por essa pergunta, porque essa pergunta chamou a minha atenção e me fez eu melhorar a cada dia mais na casa do Senhor, me fez ver que eu não posso ir à casa do Senhor somente para adorar, para cantar, para levantar a mão, para participar da ceia ou para conversar com alguém. Eu preciso ter as qualidades do verso 4 que diz, aquele que tem a mão limpa e é puro de coração. E eu comecei a buscar algo a respeito disso, a respeito dessas respostas, e também encontrei algo. Eu creio que Mateus capítulo 5, versículo 8, eu creio que há alguma coisa ali também. Sim, Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então aí já comecei a encontrar respostas diferentes, até mesmo aquela que ele tinha dado no Salmo de número 4, e eu buscando, e achei também essa resposta, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quantas das vezes nós entramos na igreja, muitas das vezes com o nosso coração aflito, outras vezes com o nosso coração machucado, outras das vezes com o nosso coração, como foi pregado aqui, eu creio que domingo atrasado, o pastor lá de Filadélfia esteve aqui, e ele começou a dizer, aqui nessa igreja não tem, é lá não sei aonde, é lá fora, é lá em outro lugar. Ele começou a dizer, e eu perguntando para mim mesmo, e eu cheguei até mesmo a pensar, será que não sou eu? Será que eu não estou enquadrado aí nessa pergunta, nessa pregação desse pastor? Será que eu não estou aí também? E comecei a buscar a resposta, e fui adiante, e também eu creio que consegui algo também em 1 Coríntios, é o que vai ser lido aqui nessa noite, que são todos os versículos da nossa ceia, da Santa Ceia do Senhor, que diz 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 27, e eu quero ler com os irmãos também nessa noite aqui. Eu sei que vai ser lido na hora da ceia, mas eu quero também ler com os irmãos aqui também 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 23, que diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai isto, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente depois disse, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mas o verso 27, ele está incluído lá naquela pergunta de
Davi no Salmo 24 e o Salmo 24, 3, esse verso 27, eu posso enquadrar ele no mesmo Salmo que diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E eu falei: Senhor, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, porque é que são coisas muito pesadas, são perguntas muito pesadas. E aqui nós vemos no verso 27 uma pergunta também muito pesada, uma pergunta muito forte: todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, ele come e bebe para a própria perdição ou para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E mais uma vez o Senhor me chamou a atenção: será que nós estamos vindo à igreja verdadeiramente? Será que nós sabemos o que nós viemos fazer aqui? Será que nós sabemos qual o objetivo que nós estamos aqui? Será que nós sabemos o que é servir ao Senhor? Será que nós sabemos o que é estar na presença do Senhor? Será que eu sei e posso dizer nesta noite que eu venho aqui para adorar ao Senhor? Ou será que eu posso dizer nesta noite que eu venho aqui porque um dia eu almejo morar com o Senhor, ou entrar no lugar santo, como foi feita esta pergunta aqui? E continuei buscando e fui decorrendo aí a Bíblia e buscando, e tem várias respostas. E também encontrei algo em Hebreus capítulo 12, o versículo 14 também. Aí tem algo aí também que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O Hebreus capítulo 11 e o verso número 14 diz assim: porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E aqueles que estão enquadrados no Salmo 24, 4, diz assim, que essa aqui é uma resposta para o Salmo 24, 4, que diz assim: porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Aqui estamos falando de fé. Não importa o que está acontecendo, ou creio que vou chegar lá. Agora, por isso, quero ter minhas mãos limpas. Quero enquadrar no Salmo 24, 4, para que eu possa enquadrar nessa resposta e um dia morar com o Senhor na glória e parar de perder o meu tempo, de levantar ou de sair à tarde e vir à noite para a oração, ou de manhã cedo, de madrugada para a oração, ou cantar aqui, cantar acolá, ou ir para lá e vir para cá, visitar em um culto familiar, ou fazer culto até mesmo na minha casa. Eu quero ter a certeza que eu estou enquadrado na resposta do Salmos 24, 4. Aquele que tem as mãos limpas, aquele que tem o coração limpo, aquele que não maquina o mal contra o seu próprio irmão ou contra o seu irmão. Agora eu vou começar a mensagem, que eu vou ver o meu esboço, o que tem aqui no esboço. Então os irmãos têm um pouquinho de paciência, porque também tem resposta aqui que diz que é digno de estar na presença do Senhor Deus. Diz assim: quem é digno de estar na presença do Senhor, do Santo Deus? Salmo 24 diz que uma das primeiras declarações da Bíblia é a de que seres humanos são pó, vieram do pó, para o pó vão voltar quando morrerem. O grande patriarca Abraão também declara isso, mesmo em Gênesis 28, 18 e 27, sou apenas pó e cinza. E também outros homens da Bíblia também chegam a essa conclusão: somos apenas poeira. O patriarca Jó, em seu livro, capítulo 34, 12, o salmista Davi, no Salmo 103, 14, e o sábio Salomão, no livro do Eclesiastes, capítulo 3, verso 20. Eu busquei esse esboço sobre essas respostas e apareceu algo a respeito do 4, não do 3, a respeito do 4, que diz assim. E também diz aqui sim algo: aquele que tem atitudes de santidade, como ele diz no Salmo 24. E eu gostaria de outra vez voltar a esta resposta do Salmo 24, verso 4. Quem tem as mãos limpas, ou seja, não aceita e não oferece suborno, não toma atitude de corrupção, aquele que não está envolvido em falcatruas, ou em poucas palavras, aquele que tem a ficha limpa.